Plano Real. Parte 2. Em 1989, um grupo de instituições financeiras situadas na capital dos Estados Unidos, Washington, estabeleceu um conjunto de receitas econômicas ortodoxas com o objetivo de influenciar a resolução de problemas dos países em desenvolvimento que passavam por adversidades financeiras. Esse receituário ficou conhecido como Consenso de Washington e foi um dos principais meios de influência do neoliberalismo, sobretudo na América Latina. Uma de suas maiores consequências foi a desregulamentação de instituições financeiras, diminuição do papel do Estado na economia e políticas de austeridade fiscal. O neoliberalismo passou a influenciar a maior parte dos economistas dos anos 80, tendo, portanto, forte influência também na idealização do Plano Real. Nesse contexto, quando tomou posse o primeiro presidente civil em 1985, José Sarney, o Brasil enfrentava uma de suas piores crises econômicas, com a inflação corroendo o poder de compra dos brasileiros, sobretudo os mais pobres. Em 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, sendo o primeiro por voto direito após a ditadura. Durante a sua gestão, dois planos econômicos foram criados, conhecidos como Plano Collor I e Plano Collor II. Uma das medidas realizadas pelo governo Collor na tentativa de controle da inflação foi o confisco das poupanças. Essa medida, realizada em março de 1990, foi responsável por instalar uma forte crise política, contribuindo fortemente para o impeachment de Collor em 1992, quando assumiu seu vice Itamar Franco. O Brasil tinha então uma economia fortemente atingida pela inflação, uma crise política instalada na recente Nova República e um sistema monetário altamente descredibilizado pelos próprios brasileiros. Itamar Franco, que acabara de assumir o cargo de presidente da República, tinha a difícil missão de conseguir controlar a hiperinflação, objetivo que seus predecessores não lograram êxito. Foi nesse contexto que Fernando Henrique Cardoso, que se tornaria o sucessor ao cargo de presidente da República, foi nomeado ministro da Fazenda com o compromisso de ao menos minimizar os efeitos inflacionários. Fernando Henrique Cardoso foi um dos nomes mais credibilizados pelos sucessos do Plano Real em controlar a hiperinflação. Ele foi responsável por reunir a equipe econômica que construiu o plano. Entre os nomes envolvidos, destacam-se Pércio Aridas e André Lara Rezende. Ambos também participaram do Plano Cruzado na década de 1980. Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa e Winston Fritz. Eles teriam sido os grandes responsáveis pela formulação do Plano Real. É importante destacar que o plano foi dividido em 3 fases: o ajuste fiscal, a desindexação e a âncora nominal, que corresponde ao lançamento do real como moeda oficial. Logo após a implementação da primeira e segunda etapa e os efeitos positivos produzidos na economia, Fernando Henrique Cardoso passou a ser cotado para disputar a presidência da República em 1994. Ele então abandonou o cargo de ministro da Fazenda em março de 1994, sendo sucedido por Rubens Recupero. O Plano Real foi desenvolvido como uma tentativa de resolver o problema hiperinflacionário. Alguns dos planos anteriores obtiveram êxito em curtos períodos, porém os mesmos problemas voltavam a atingir a economia brasileira. Muitos economistas avaliam que isso acontecia porque muitos desses planos anteriores concentravam-se nos efeitos e não nas causas da hiperinflação. O grande mérito do Plano Real foi, portanto, ter diagnosticado corretamente as causas do problema e observado outras experiências históricas, como foi o caso da Alemanha na década de 1920, que também viveu um processo hiperinflacionário semelhante.